Alguma vez deu por si no meio da sala, sem saber o que foi lá fazer? Ou talvez tenha esquecido o nome de alguém que conhece há anos e sentiu aquele pânico momentâneo a instalar-se? Todos nós passamos por isso. Dizemos que é a idade, que a cabeça já não é o que era. Mas, no fundo, uma pequena voz pergunta: e se for algo mais? A verdade dolorosa é que muitas vezes ignoramos pequenos sinais, descartando-os como simples esquecimentos do dia a dia. Vivemos com medo de uma palavra que nem gostamos de dizer em voz alta: demência. Mas o maior perigo não está em saber, está em ignorar. Ignorar os sinais significa perder um tempo precioso, tempo que poderia ser usado para obter ajuda, para planear o futuro e para abrandar o avanço da doença. Neste vídeo, vamos falar abertamente sobre isso. Vamos analisar 11 sinais de alerta subtis de demência que muitas pessoas com mais de 60 anos ignoram todos os dias. Não é para assustar, mas para capacitar. Porque o conhecimento é a nossa melhor ferramenta. E peço-lhe que fique até ao fim, porque o último sinal é um dos mais mal interpretados e pode realmente surpreendê-lo. Vamos começar pelo sinal mais conhecido, mas que muitas vezes é mal interpretado: a perda de memória que perturba a vida cotidiana. E aqui é crucial entender a diferença. Esquecer-se de um compromisso de vez em quando e lembrar-se mais tarde é normal. Acontece a todos, independentemente da idade. O que não é normal é esquecer-se de informações que acabou de aprender, ou esquecer-se de datas ou eventos importantes repetidamente. É perguntar a mesma coisa várias vezes, mesmo depois de ter recebido a resposta. Pense nisto. Uma coisa é esquecer-se do nome daquele ator que entrava naquele filme antigo. Outra coisa completamente diferente é esquecer-se do nome do seu neto. Uma coisa é precisar de fazer uma lista de compras para não se esquecer do pão. Outra é esquecer-se completamente de como se faz aquele cozido à portuguesa que prepara há 40 anos. É esta a diferença que importa. Este tipo de perda de memória não é apenas um incômodo, começa a interferir com a capacidade de viver de forma independente. Pode levar a situações perigosas, como esquecer-se de um tacho no fogão ou de tomar a medicação essencial. Muitas vezes, a pessoa que está a passar por isto pode não se aperceber da gravidade, ou pode tentar esconder por vergonha ou medo. É comum ver as pessoas a desenvolverem estratégias para lidar com isto, como colocar notas por toda a casa ou depender cada vez mais de um membro da família para se lembrar de coisas. Se nota isto em si ou em alguém que ama, preste atenção. Não é apenas estar a ficar velho. É um padrão que merece ser discutido com um médico. E isto leva-nos diretamente ao segundo sinal, que está intimamente ligado ao primeiro: a dificuldade em planear ou resolver problemas. Isto não se trata de não conseguir resolver um problema matemático complexo. Trata-se de ter dificuldade com tarefas que antes eram rotineiras. Por exemplo, seguir uma receita familiar, daquelas que já fez centenas de vezes. De repente, os passos parecem confusos, as quantidades já não fazem sentido, ou então gerir as contas mensais. Algo que sempre fez, como pagar a água, a luz e o telefone, torna-se uma tarefa esmagadora. Pode haver erros nos cálculos, pagamentos esquecidos ou pagos 2 vezes. É a dificuldade em desenvolver e seguir um plano. Pode ser algo tão simples como planear as compras da semana. O que comprar? Quanto? Onde? O cérebro parece não conseguir organizar os pensamentos de forma sequencial. A concentração também se torna um desafio. Uma tarefa que antes levava 20 minutos pode agora demorar horas, porque a pessoa se distrai facilmente ou perde o fio à meada. É como se as engrenagens do cérebro que nos ajudam a organizar, a sequenciar e a executar tarefas estivessem a ficar enferrujadas. E isto pode ser imensamente frustrante. A pessoa pode sentir-se incompetente ou estúpida, o que pode levar a que evite estas tarefas, criando um ciclo de dependência e perda de confiança. O terceiro sinal, que muitas vezes surge em conjunto com os anteriores, é a dificuldade em completar tarefas familiares. E isto vai para além da cozinha ou das finanças. Pode ser a dificuldade em chegar a um local familiar.
Imagine conduzir até ao café do bairro onde vai todos os dias e, de repente, sentir-se desorientado, não reconhecendo uma rua ou não sabendo que direção tomar. Ou pode manifestar-se em passatempos. Alguém que sempre adorou jardinagem pode de repente esquecer-se de como podar as roseiras ou quando plantar os tomates. Alguém que era um mestre a jogar as cartas, como a sueca ou a bisca, pode começar a ter dificuldade em lembrar-se das regras ou em seguir o jogo. São tarefas que estão gravadas na nossa memória muscular e processual, e quando estas começam a falhar, é um sinal de alerta significativo. Não é o mesmo que precisar de um momento para se lembrar de uma regra específica. É uma confusão fundamental sobre como realizar a tarefa. A pessoa pode começar um projeto e não conseguir terminá-lo, não por falta de vontade, mas por genuína confusão sobre os próximos passos. Isto pode ser particularmente angustiante, porque afeta as atividades que lhes davam prazer e um sentido de identidade. E antes de avançarmos, é importante dizer que notar um destes sinais isoladamente não significa um diagnóstico. O que estamos a procurar é um padrão, uma mudança consistente em relação ao que era o normal para aquela pessoa. E este padrão continua com o nosso quarto sinal, que é a confusão com o tempo ou o lugar. Este sinal pode ser bastante desorientador, tanto para a pessoa que o experiencia como para quem está à sua volta. Todos nós já nos esquecemos do dia da semana, especialmente depois da reforma, quando os dias parecem todos iguais. Mas isto é mais profundo. É perder a noção das datas, das estações do ano e da passagem do tempo. A pessoa pode pensar que está num ano completamente diferente. Pode acordar e não saber se é de manhã ou de tarde. Pode preparar-se para ir trabalhar, mesmo estando reformada há 10 anos. Esta confusão temporal pode levar a situações complicadas. Podem insistir que tem um compromisso que já aconteceu ou que ainda está a meses de distância. A confusão de lugar é igualmente preocupante. Como mencionei antes, pode começar com a desorientação em locais familiares, mas pode progredir para algo mais sério. A pessoa pode estar em casa, na sua própria sala de estar, e de repente não saber onde está ou como chegou ali. Podem sentir-se perdidos dentro da sua própria casa. Esta desorientação pode causar uma ansiedade e um medo tremendos. Imagine o pânico de se sentir um estranho no lugar que deveria ser o seu porto seguro. Muitas vezes, as pessoas nesta situação tentam encontrar pistas no ambiente para se orientarem, mas quando a própria percepção está a falhar, essas pistas podem não fazer sentido. É por isso que, por vezes, pessoas com demência podem querer ir para casa, mesmo quando já lá estão. Na mente delas, casa é um conceito ligado a um tempo ou a um sentimento de segurança que já não conseguem encontrar no seu ambiente atual. Avançando para o quinto sinal, temos um que é menos óbvio, mas igualmente importante. Problemas em compreender imagens visuais e relações espaciais. Isto não se trata de precisar de óculos novos, é uma mudança na forma como o cérebro processa a informação visual. A pessoa pode ter dificuldade em ler. As palavras podem parecer confusas na página ou podem perder o lugar na linha constantemente. Podem ter dificuldade em avaliar distâncias, o que torna a condução perigosa. Estacionar o carro, que era uma tarefa automática, torna-se um desafio complexo. Subir e descer escadas pode tornar-se assustador, porque a percepção da altura dos degraus está alterada. Outra manifestação é a dificuldade em distinguir cores ou contrastes. Isto pode levar a quedas, por exemplo, ao não verem um tapete no chão ou o último degrau de uma escada. Podem também ter problemas em reconhecer os seus próprios reflexos num espelho, chegando a pensar que há outra pessoa na sala. Ou podem ter dificuldade em reconhecer rostos familiares, o que pode ser muito doloroso para os entes queridos. Este sinal pode também afetar a coordenação motora. Apanhar um objeto, abotoar uma camisa, usar talheres, tarefas que exigem uma boa coordenação entre os olhos e as mãos, tornam-se difíceis e frustrantes. A pessoa pode derramar comida com frequência ou ter dificuldade em vestir-se. É como se o cérebro já não conseguisse traduzir corretamente o que os olhos estão a ver em ações coordenadas do corpo. E isto leva-nos ao sexto sinal, o surgimento de novos problemas com as palavras,
seja a falar ou a escrever. Todos nós temos momentos em que uma palavra nos fica na ponta da língua. Isso é normal. O sinal de alerta aqui é quando isto acontece com frequência e começa a dificultar a comunicação. A pessoa pode parar a meio de uma conversa e não ter a mínima ideia de como continuar. Podem lutar para encontrar a palavra certa para um objeto comum, como uma cadeira ou um relógio, e, em vez disso, descrevê-lo. Por exemplo, em vez de dizer relógio, podem dizer aquela coisa que mostra as horas. Podem também chamar as coisas nomes errados, como chamar caneta a um garfo. O seu vocabulário parece encolher. A estrutura das frases pode tornar-se mais simples ou confusa. As conversas podem tornar-se difíceis de seguir porque a pessoa repete-se ou perde o fio do pensamento. A escrita também pode ser afetada. A caligrafia pode mudar drasticamente, tornando-se quase ilegível. A ortografia e a gramática, que antes eram corretas, podem começar a ter erros básicos. Escrever um simples bilhete ou uma lista de compras pode tornar-se uma tarefa hercúlea. Isto acontece porque as áreas do cérebro responsáveis pela linguagem estão a ser afetadas. A comunicação é uma parte fundamental da nossa ligação com os outros, e quando esta capacidade começa a diminuir, pode levar a um grande isolamento social. A pessoa pode começar a evitar conversas por medo de cometer erros ou por frustração de não se conseguir expressar, o que nos transporta para outros sinais que vamos explorar a seguir. O 7º sinal é um dos mais clássicos, mas que as pessoas muitas vezes justificam de formas criativas. Colocar objetos em lugares errados e perder a capacidade de refazer os passos para os encontrar. Todos nós já perdemos as chaves ou o telemóvel. O normal é tentarmos refazer os nossos passos mentalmente. Ok, entrei, pousei as compras na bancada, depois fui à casa de banho. Devem estar no bolso do casaco. Uma pessoa com demência pode não só perder as chaves, mas também colocá-las num lugar completamente ilógico, como dentro do frigorífico ou no açucareiro. E a parte mais importante é que não conseguem refazer os seus passos para as encontrar. A memória de curto prazo que nos permite fazer essa reconstrução mental está comprometida. Isto pode levar a situações de grande estresse e até a acusações. Como não se lembram onde puseram o objeto, podem acusar os outros de o terem roubado. Podem ficar convencidos de que a empregada, o vizinho ou até um familiar lhes roubou a carteira, quando na verdade está guardada dentro de uma panela no armário da cozinha. Esta perda de objetos torna-se cada vez mais frequente e a frustração aumenta. A casa pode ficar numa desordem constante, porque a pessoa está sempre a procurar coisas que não encontra. Este comportamento não é intencional, nem é para chamar a má atenção. É um sintoma genuíno da confusão mental que estão a sentir. O 8º sinal é a diminuição ou falta de bom senso. O bom senso é a nossa capacidade de tomar decisões ponderadas com base na informação disponível e na experiência de vida. Na demência, esta capacidade começa a falhar. Isto pode manifestar-se de várias formas. Uma das mais comuns e perigosas é na gestão do dinheiro. A pessoa pode começar a gastar dinheiro de forma imprudente, a comprar coisas de que não precisa ou a dar grandes quantias a estranhos. Tornam-se alvos fáceis para burlas e esquemas, seja por telefone, pela internet ou porta a porta. A sua capacidade de avaliar o risco e a credibilidade de uma oferta está diminuída. Outra área onde a falta de bom senso se torna evidente é no autocuidado e na higiene pessoal. Podem deixar de tomar banho, usar a mesma roupa durante dias, ou não se aperceberem de que a sua aparência está descuidada. Podem também tomar más decisões em relação à sua saúde, como recusar-se a ir ao médico quando estão claramente doentes ou não tomar a medicação corretamente. O bom senso social também pode ser afetado. Podem dizer coisas inapropriadas ou ofensivas em público, sem filtro, porque perderam a capacidade de ler as pistas sociais e de compreender o impacto das suas palavras. Podem vestir roupas de verão em pleno inverno, ou vice-versa, porque não conseguem fazer um julgamento adequado sobre o tempo que está lá fora. Este sinal é particularmente difícil para as famílias, porque pode levar a conflitos e a situações embaraçosas ou perigosas.
O nono sinal é o afastamento do trabalho ou de atividades sociais. Pessoas que sempre foram ativas e sociáveis podem começar a isolar-se. Podem deixar de ir ao seu clube de cartas, de participar nos almoços do grupo de amigos ou de ir às atividades da paróquia. Este afastamento não é por preguiça ou por má vontade. Muitas vezes é uma consequência dos outros sinais que já falamos. Se uma conversa se torna difícil, se seguir as regras de um jogo é confuso, se sente constantemente desorientado, é natural que comece a evitar essas situações para não se sentir envergonhado ou incompetente. A pessoa pode dar desculpas como "estou cansado" ou "não me apetece". Mas a razão de fundo é o esforço mental que essas atividades agora exigem. Manter uma conversa, por exemplo, que para nós é automático, para alguém com demência pode ser exaustivo. Tem que se esforçar para encontrar as palavras, para seguir o raciocínio dos outros e para se lembrarem do que já foi dito. É mais fácil ficar em casa, no seu ambiente controlado. Este isolamento, no entanto, é terrivelmente prejudicial, porque a estimulação social e mental é crucial para a saúde do cérebro. O afastamento cria um ciclo vicioso. Quanto menos interagem, mais as suas capacidades cognitivas e sociais diminuem. É importante estar atento a estas mudanças no comportamento social. Se um amigo ou familiar que adorava sair de repente só quer ficar em casa, vale a pena investigar o porquê com carinho e sem julgamento. E agora, vamos para os 2 últimos sinais, que estão muito interligados e são talvez os mais difíceis de lidar a nível emocional. O 10º sinal são as alterações de humor e de personalidade. A pessoa que conhecemos a vida inteira pode começar a parecer um estranho. Alguém que sempre foi calmo e bem disposto pode tornar-se irritável, ansioso ou desconfiado. Podem ficar facilmente chateados ou agitados, muitas vezes sem motivo aparente. A depressão é muito comum em estágios iniciais de demência, em parte como uma reação psicológica à perda de capacidades, mas também como um sintoma neurológico da própria doença. Podem tornar-se apáticos, perdendo o interesse em tudo e em todos. A desconfiança, como já mencionei, é muito frequente. Podem tornar-se paranoicos, acreditando que os outros lhes querem mal ou que estão a conspirar contra eles. A personalidade pode mesmo mudar de forma drástica. Uma pessoa tímida e reservada pode tornar-se desinibida e extrovertida. Ou, mais comumente, alguém amável e paciente pode tornar-se zangado e agressivo. Estas mudanças não são uma escolha. São o resultado de danos no cérebro que afetam as áreas que controlam as emoções e o comportamento. Para a família, isto é devastador. É como se estivessem a perder a pessoa que amam, mesmo que ela ainda esteja fisicamente presente. E, finalmente, o 11º sinal, aquele que prometi que poderia surpreendê-lo, é a dificuldade em compreender o que é dito. Muitas vezes, quando um idoso começa a não responder ou a dar respostas sem nexo, a família assume imediatamente que é um problema de audição. Compram um aparelho auditivo, mas o problema persiste. A verdade é que, muitas vezes, não se trata de não ouvir as palavras, mas de não conseguir processar o seu significado. A isto chama-se afasia receptiva. O som entra pelos ouvidos, mas o cérebro não consegue descodificar a mensagem. É como ouvir uma língua estrangeira. As frases complexas, o humor, o sarcasmo, as instruções com vários passos, tudo isto se torna uma confusão. A pessoa pode simplesmente sorrir e acenar com a cabeça, fingindo que percebeu, para não parecer ignorante. Ou pode pegar numa palavra-chave da frase e responder com base nessa única palavra, o que leva a respostas que não fazem sentido no contexto. Se nota que um ente querido parece estar a ouvir mal, mas um teste de audição diz que está tudo bem. Considere a possibilidade de ser um problema de processamento cerebral. É um sinal subtil, facilmente confundido com surdez ou desatenção, mas é um indicador muito importante de que algo mais profundo pode estar a acontecer. Ao olharmos para estes 11 sinais, não como uma lista para assinalar, mas como um quadro geral de mudanças, podemos começar a ver um padrão.
Não se trata de um esquecimento ocasional, mas de uma alteração consistente e progressiva na capacidade de uma pessoa pensar, raciocinar e lembrar-se. Reconhecer estes sinais não é o fim, é o início. É o primeiro passo para procurar ajuda, para obter um diagnóstico e para encontrar formas de viver a melhor vida possível, mesmo com os desafios que a demência traz. Lembre-se, pequenas mudanças no seu dia a dia, estar atento a si mesmo e aos outros, pode fazer uma diferença enorme na sua saúde e felicidade. E a sua experiência conta. O que achou destes sinais? Já notou algum em si ou em alguém que conhece? Partilhar as suas histórias nos comentários pode ajudar outras pessoas a sentirem-se menos sozinhas nesta jornada. A sua perspectiva é incrivelmente valiosa para toda a nossa comunidade. Se este vídeo foi útil e lhe deu algo em que pensar, por favor, deixe um gosto. Ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem precisar de ouvir esta mensagem. E não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para não perder mais dicas de saúde e bem-estar pensadas especialmente para si. A informação é a nossa maior aliada. Cuide de si, cuide dos seus, viva a sua melhor vida em qualquer idade.